Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje continuamos o nosso estudo sobre santificação, o estudo número 8 da nossa série O Perfil do Cristão. Hoje a gente continua esse estudo e, se o Senhor permitir, o terminaremos hoje ainda. Amém? Mas antes eu quero falar para você que está muito próxima mesmo, o dia em que Jesus Cristo vai voltar a este mundo para buscar aqueles que o esperam. Aí eu te pergunto, você está esperando o Senhor? Você espera Jesus Cristo? E nós devemos estar prontos para esse dia. A Bíblia nos ensina para que nós nos preparemos, estejamos prontos para esse dia glorioso da vinda de Jesus para a igreja. Amém? Agora, se você talvez nem tenha conhecimento disso, fique sabendo, Jesus vai voltar e você precisa de salvação. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio a este mundo e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E Ele prometeu que se você abrir o coração para Ele, se você quiser, os seus pecados serão perdoados e você vai morar no céu com todos aqueles que confessam a Jesus. Por isso, no final desse estudo, se o Senhor nos permitir, eu vou fazer uma oração que eu gostaria que você repetisse comigo. Vou te ajudar a receber Jesus, a receber o perdão dos seus pecados. Amém? Então, o que é santificação? Nós terminamos aqui no último estudo. O que é santificação? E eu lembro que eu dei essa definição. Santificação é a obra da graça de Deus pela qual somos separados do ego, do nosso ego, e da natureza pecaminosa, que é o egoísmo em si, pela concessão do Espírito Santo. Ou seja, nós somos separados para a santidade e serviço a Deus. Aí nós temos algumas proposições. Primeiro, letra A, andar na luz que possui. Porque Deus é justo. Então, lá em 1 Coríntios está escrito, no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Andar na luz que você já recebeu. Deus jamais vai exigir que sejamos alguma coisa e que nós não tenhamos condições, porque não aprendemos, porque ainda não nos foi dado esse discernimento, essa sabedoria. Nós devemos santidade e andar na luz que você possui, naquilo que você já recebeu de Deus. Todavia, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, nós vemos que luz é igual a responsabilidade. Nós não podemos exigir de um novo convertido as mesmas coisas, o mesmo estilo de vida, como alguém que já tem 5, 10 anos de conversão. Essa luz, que é o conhecimento de Deus, essa luz é desenvolvida à medida em que nós nos expomos a ela. Em Romanos, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, diz, e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem o que o Espírito Santo está dizendo. Não se conforme com este mundo. Século é mundo, no sentido de coisas do mundo, né? Com a cultura do mundo, com o padrão do mundo. O que está escrito aqui é que você não pode se conformar com o padrão deste mundo, né? Mas, continua o Espírito Santo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. É uma ordem, né? E a palavra para transformai-vos aqui é o processo que sofre, por exemplo, a borboleta. É metamorfose. Né? Está escrito aqui no texto original, mas metamorfoseai-vos. É uma mudança radical. De uma lagarta feia que só sabe comer, para uma borboleta linda, maravilhosa, que bate as asas e voa, colorida, né? Então a ideia é esta: não se conforme com o padrão deste mundo, mas se transforme numa outra pessoa, num outro jeito de viver, né? Como fazer essa transformação? Renovando a mente. É ter uma mente nova, né? Renovada. E para quê? Para que experimentar o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é nosso papel julgar nossos irmãos, pois só o Senhor sabe qual a quantidade de luz que cada um tem. Né? O padrão de Deus para o seu povo é o de semelhança a Ele. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, diz em Deuteronômio. E em Mateus, Evangelho agora de Mateus, Novo Testamento, diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você notou que o Novo Testamento confirma o Velho? Sempre assim. Nós dizíamos na primeira parte do estudo, né? Foi dito por nós que o padrão de Deus para nós é que sejamos, de fato, a sua semelhança. A semelhança com Deus está em viver uma vida cheia de amor para a qual fomos chamados. Quem não está em Cristo está vivendo uma vida de egoísmo. E continuando na Epístola aos Romanos, lá está escrito: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Só devemos ficar devendo o amor com que nos amamos uns aos outros. Né? Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É uma verdade. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Né? São mandamentos da lei de Moisés, da lei mosaica. Os 10 mandamentos, né? Fazem parte esses aqui. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte o cumprimento da lei é o amor. Por quê? Voltando atrás, quem ama não adultera. Quem ama não mata. Quem ama não furta. Quem ama não cobiça as coisas do outro. Né? E por aí afora. Por isso que quem ama, né, tem cumprido a lei. Letra B, é ter domínio sobre o pecado. Santidade é ter domínio sobre o pecado.
Como? Como que eu vou dominar o pecado? Gênesis, capítulo 4. Se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É Deus falando. Quando houve o primeiro assassinato da história, né? Caim e Abel, os irmãos ofereceram uma oferta ao Senhor. Deus se agradou de um e não se agradou do outro. E aí descaiu-lhe o semblante e acabou assassinando o seu irmão. Né? E Deus então fala isso para ele. Olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Por que você está nervoso desse jeito? Né? Olha, o pecado está à sua porta, o pecado está na sua frente, te esperando. Todos nós estamos sujeitos, o pecado está à nossa frente, está à nossa porta. O desejo do pecado é contra nós. Né? É a tentação né, que nós sofremos, mas é necessário que nós dominemos o pecado. Em outra versão, mas o pecado não terá domínio sobre você. Se nós estivermos em Cristo, somos libertos do poder do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. Não é verdade? Então, o apóstolo Paulo vai dizer, movido pelo Espírito Santo, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então o pecado não tem mais domínio, eu posso evitar. Né? Eu posso escolher não pecar, porque eu sou livre. Isto é liberdade. O propósito da lei de Deus, a lei lá dos 10 mandamentos, não é santificar, mas mostrar o padrão dos caminhos de Deus, que Ele deseja para nós. Né? Voltando ao Novo Testamento, o Espírito Santo, por boca de Paulo, continua: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O que quer dizer isso? Que nós podemos resistir ao pecado. Não é verdade? Nós nunca seremos tentados além das nossas forças. É uma promessa de Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E o apóstolo João também vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. É o Espírito Santo que habita em você. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O cristão pode eventualmente pecar. Ele não está livre disso. Uma certa hora, em determinado momento, por vários motivos, né, ele fraqueja, né, ou ele se distrai. Então, nós não estamos livres do pecado. O pecado está à nossa porta. Mas nós não podemos viver pecando. Não podemos viver em pecado. Amém, irmãos? O livro de Provérbios, voltando ao Antigo Testamento novamente, fazendo esse bate-bola, né? Lá está escrito em Provérbios 19, 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Letra C, ter vida dependente da graça de Deus. Você pode ler isso aqui, ó,
1 Pedro 1, 13 a 16, Tiago 1, de 14 a 15, Gálatas 5, 22 a 26. 1 Pedro 1, de 13 a 16, está escrito: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos esperar com todas as nossas forças da graça de Deus que nos foi trazida por Jesus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Antes de conhecer Jesus, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A santidade aqui está ligada ao fazer, ou seja, ao nosso viver diariamente. Sejam santos vocês também, tudo que vocês fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E como fazer isso? Letra A, leitura da palavra de Deus. Você só vai fazer a vontade de Deus se você conhecer a Deus. E nós só conhecemos a Deus neste mundo através da palavra de Deus, a Bíblia. Por isso o cristão tem que fazer o costume da leitura e meditação diária na palavra de Deus. Isso traz crescimento, traz santidade. A revelação das tuas palavras traz luz, diz a Bíblia, e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Segundo lugar, vida de oração. Em Amós 5, 4 está escrito: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, busquem a mim e vocês viverão. Só há vida espiritual, vida cristã, se houver busca de Deus através da oração. Não é simplesmente para pedir. Claro, Deus quer que você peça. Deus quer que você derrame sobre Ele as suas ansiedades, os seus desejos, os seus pedidos. É claro que quer, mas não é simplesmente isso. A vida de oração também é uma vida de adoração. Buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Não é só buscar na hora que você necessita de ajuda, não. É sempre, como a leitura e meditação da palavra de Deus, também o costume da prática diária de oração. Vida de comunhão com os irmãos. Se andarmos na luz, diz o apóstolo João, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Letra D, uma busca constante de um espírito quebrantado, que é muito importante na vida cristã. Segundo Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E letra E, a liderança do Espírito Santo. Efésios 5 diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E letra F, a prática do amor. 1 João 3,11, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Portanto, irmãos, nós ficamos por aqui como fim desse estudo, e como eu prometi a vocês, eu quero orar te ajudando a entregar a sua vida a Jesus Cristo, se caso você ainda não fez isso. Mas para terminar o estudo, a conclusão,
A santificação vem pelo amor, 1 João, né? O amor a Deus, está em Mateus, né? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Segundo lugar, amor a si mesmo. Você pode ver em todas essas passagens. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Terceiro lugar, amor ao próximo, né? Se alguém possui recursos deste mundo, diz João, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Se alguém disser: amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém, irmãos? Eu quero, você que não teve ainda a oportunidade de entregar sua vida a Jesus, que você repita comigo esta oração, crendo que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E ele disse que se você crê, você será salvo. Então diz assim comigo, repita essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, estou perdido, estou condenado ao inferno. Mas também eu fiquei sabendo que o Senhor veio a este mundo, morreu na cruz por causa dos meus pecados. Eu me arrependo, Jesus, quero mudar de vida, eu quero ir para o céu. Então perdoa os meus pecados, dê-me o Espírito Santo e me ensina a viver neste mundo, Senhor, para que eu possa, sendo uma nova criatura, ir morar com o Senhor e com meus irmãos no céu um dia. Amém. Que o Senhor te abençoe.